Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina, que hoje tem como tema Ser sal que cura e luz que revela. Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Vinde, Espírito Santo, luz que dissipa as trevas do coração, sal que preserva da corrupção interior, purificai nossas intenções, para que a palavra, hoje acolhida, se torne vida, testemunho e oferta. O primeiro momento é para conhecermos a vontade de Deus, a Lectio, a palavra acolhida na verdade da história. E a primeira leitura, encontramos o profeta Isaías no capítulo 58, versos 7 a 10. Diz a palavra do Senhor: Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, então nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como meio-dia. Esta é a palavra do Senhor. O profeta Isaías fala a um povo religiosamente ativo, mas espiritualmente dividido. O retorno do exílio despertou o zelo pelo culto, pelo jejum, pelas atividades do templo, mas não produziu automaticamente conversão do coração. A denúncia profética é clara: não há culto verdadeiro sem justiça, nem jejum agradável a Deus que conviva com a opressão do pobre. Os padres da igreja no período patrístico, especialmente São João Crisóstomo e Santo Ambrósio, veem nesse texto uma revelação do critério divino. A misericórdia é o sacrifício mais agradável a Deus. O culto que não se prolonga na caridade torna-se estéril. Garrigou Lagrange recorda que a graça não apenas ilumina o intelecto, mas inclina a vontade ao bem concreto, especialmente ao amor efetivo ao próximo. A promessa divina é impressionante. Diz o texto bíblico: Então invocarás o Senhor e ele dirá: Eis-me aqui. Note, Deus se torna próximo quando o homem se faz próximo do necessitado. A luz que nasce não vem do exterior, mas brota do interior purificado pela caridade. Como dirá São Bernardo, a medida do amor é amar sem medida. Vamos ao texto bíblico em Salmos, hoje 111. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz, brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto,
Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. O que aprendemos? O Salmo canta a bem-aventurança daquele que reflete na história os atributos do próprio Deus: justiça, misericórdia e compaixão. Não se trata de uma moral heróica, mas de uma vida configurada à luz divina. Na tradição escolástica, especialmente em São Tomás de Aquino, a virtude da caridade é chamada de forma virtutum, no latim, a forma de todas as virtudes. Por isso, o justo não vacila. Sua segurança não vem da ausência de dificuldades, mas da estabilidade interior de quem confia em Deus. Raniero Cantalamessa observa que a verdadeira luz cristã não consiste em brilhar por si mesma, mas em refletir a luz de Cristo, assim como a lua reflete o sol. O justo ilumina porque participa da luz. A segunda leitura é em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Destaca o texto bíblico: também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito. São Paulo revela o coração da missão apostólica. Não convencer pelo brilho humano, mas manifestar o poder de Deus. Ele se apresenta fraco, tremendo, despojado de recursos retóricos, para que a fé dos coríntios não repousasse sobre homens, mas sobre Deus. Os padres do período patrístico veem aqui uma pedagogia divina. Deus salva pelo escândalo da cruz, não pela força da persuasão. Garrigou Lagrange interpreta essa passagem como expressão da primazia da graça. Quando o homem se esvazia de si, Deus age com maior liberdade. São Bernardo dirá que a humildade é o solo onde a caridade cresce. Paulo é luz não porque se impõe, mas porque se deixa atravessar pelo Espírito Santo. E agora o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Destaca o verso onde o Senhor Jesus diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Entenda, Jesus revela a identidade e a missão do discípulo. Sal da terra e luz do mundo. Não se trata de um privilégio, mas de uma responsabilidade. O sal não existe para si mesmo, a luz não brilha para ser admirada, mas para orientar. Na leitura patrística, o sal simboliza a sabedoria que preserva da corrupção. A luz representa a verdade que dissipa as trevas. Santo Agostinho afirma que o cristão ilumina quando vive coerentemente aquilo que professa. Jesus, é claro, que vejam as vossas boas obras, não para exaltação pessoal, mas para que glorifiquem o Pai. A caridade visível torna Deus visível no mundo. São Bernardo adverte: ai daquele que quer iluminar sem antes arder. A luz cristã nasce do amor vivido, não do discurso. Chegamos a meditatio, tempo para meditar, a palavra interiorizada. Todas as leituras convergem para uma verdade central. Não basta crer,
é preciso testemunhar. Não basta cultuar, é preciso transformar a realidade. O Mestre atribui a seus discípulos grande responsabilidade e enorme desafio: ser sal da terra e luz do mundo, sem pretensão de grandeza. Sal insosso não serve para nada. Cristão sem testemunho não contribui para a construção do reino. Luz apagada não ilumina. Cristão indiferente não ilumina a sociedade. Não é suficiente ser sal e luz, é preciso agir como sal e como luz. Sal é para salgar, dar gosto e sentido à vida. A luz serve para iluminar o caminho que leva a Jesus. Assim, o cristão deve ser aquela pessoa que é fiel ao projeto de Jesus e procura mantê-lo sempre vivo na sociedade, preservando do desvio. O cristão é luz enquanto segue Jesus, luz do mundo. O discípulo brilha na sociedade com suas boas obras, não para se vangloriar, mas para que as pessoas louvem o Pai. As obras que Jesus exige aos seus discípulos não são atitudes pontuais, mas um estilo de vida que pensa nos outros ao ponto de cuidar, com gestos e palavras, aqueles que se encontram em situação desfavorável. Uma atitude como a de Paulo quando revela aos coríntios que não se apresentou diante deles com sublimidade de linguagem, para os convencer e dominar pela sabedoria humana, mas cheio de fraqueza e de temor, e a tremer deveras, para que lhes revele o poder de Deus. A palavra de hoje desperta alguns sentimentos que podem fazer-nos reagir interiormente. Ela mexe mesmo com a nossa vida, as nossas atitudes e sentimentos, as opções que fazemos perante a realidade humana que nos rodeia e as circunstâncias concretas em que temos necessariamente que tomar uma posição. O que move as nossas atitudes e decisões? Somos movidos pelos nossos interesses ou pela preocupação em relação aos mais desprotegidos e abandonados? Move-nos o sentimento de misericórdia, caridade e compaixão? Ou o egoísmo de quem nunca está disponível para responder às necessidades dos outros? Isaías denuncia a religião sem justiça. O Salmo proclama a felicidade do justo. Paulo revela a força da fraqueza. E Jesus envia os discípulos a iluminar o mundo com obras concretas. A vida cristã não se mede por intenções, mas por estilo de vida. Como ensina Garrigou Lagrange, a santidade consiste numa caridade cada vez mais pura, cada vez mais oblativa. Ser sal e luz é permitir que a graça alcance, através de nós, os lugares sombrios da história. Nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a oração, a palavra feita súplica. Vamos orar? Senhor, livrai-me de uma fé que se contenta com palavras e de um culto que não transforma a minha vida. Fazei-me sal que cura, luz que orienta, testemunho silencioso do vosso amor. Que minhas obras não busquem aplauso, mas conduzam os corações a vós. Amém. De posse dessa graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo através do tempo de contemplar a palavra vivida em silêncio. Agora, contemplo Cristo, luz verdadeira que se fez humilde, sal da nova aliança oferecido na cruz. Deixe que sua luz revele minhas sombras e seu amor cure minhas omissões. Em silêncio, permaneço nele. Chegamos na Actio,
ao momento de prepararmos-nos para a ação, a palavra vivida. Primeira atitude que eu proponho: praticar uma obra concreta de misericórdia nesta semana. Também examinar se minhas escolhas refletem mais meus interesses ou o Evangelho. E a terceira atitude: viver a fé como testemunho silencioso, constante e fiel. Se essa palavra tocou você, não deixe que ela morra aqui. Quando você curte, se inscreve no canal e compartilha, você está ajudando essa mensagem a chegar a quem precisa reencontrar sentido, verdade e alegria. Finalizando, deixo a pergunta para o dia: minhas atitudes tornam visível a luz de Cristo ou escondem o Evangelho sob a comodidade e o silêncio? Concluímos aqui. Deus abençoe você.